Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com a gente no canal Fé-Cast. Eu sou o André. E eu sou o Taicir. Falamos diretamente de Garopaba. Fé-Cast é um canal para quem tem fé. Você tem fé? Então está no lugar certo, fique com a gente. Pastor Taicir, muito obrigado por estar aqui novamente. Grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer e uma honra. E pastor, assim, muita chuva cancelou a Marcha para Jesus, mas agora já confirmou a nova data. Qual é a nova data? Dia 2 de dezembro. Marca aí na sua agenda. A partir das 17 horas, ali em frente à loja da Mormai. Nós vamos estar nos reunindo ali na frente da loja da Mormai para juntos sairmos e dando um brado de vitória, celebrando a Marcha para Jesus em Garopaba, que vai sair sim, em nome de Jesus. Amém. André, Deus está no controle de tudo? Sim, tu crê nisso? Tem fé? Sim. Então, nós não podemos ficar preocupados porque a marcha não saiu, porque na agenda de Deus já estava marcado que seria. Provavelmente vai ser bem melhor agora, vai ter mais gente. Vai ser benção. Tá muitos de vocês talvez não poderiam estar na data prevista inicialmente, né? E agora vão poder. E agora você pode, com o tempo, se agendar, marcar aí no seu calendáriozinho, para juntos podermos dar glória a Deus no dia 2 de dezembro. Amém? E pastor, e essa guerra aí que não para, que começou, e o terrorismo, as crueldades, e bombas, e guerras, o que está acontecendo? Será que é o fim do mundo, o fim do tempo? Olha, desde o livro de Atos, o final já foi inaugurado, né? Ali começou o final dos tempos. É lógico que hoje nós estamos muito mais próximos do que ontem e muito mais próximos do que há 2000 anos atrás. Mas é importante a gente ressaltar aqui que, por exemplo, nas últimas 24 horas em que Jesus andou na terra antes da crucificação, se cumpriram mais de 25 profecias a respeito do Messias. Então, nós estamos vendo que o cumprimento das profecias a respeito do final dos tempos, elas estão convulsionando. Alguém pode dizer que guerra sempre houve, né? Mas a gente está vendo um volume de guerras, né? Guerras e rumores de guerras, e a crueldade com que essas guerras têm acontecido. Sim, está terrível, né? O terrorismo, as pessoas assim fazendo maldades, assim, fazendo coisas, e tudo isso sendo televisionado ao vivo pelas grandes, né, empresas de telecomunicações. A própria internet, hoje em dia, a coisa é automática, né? Então a gente aconteceu e já está. Parece que a gente está lá, né? Isso é outro sintoma de que a gente pode perceber que estamos vivendo, sim, o final dos tempos. O avanço da tecnologia, né? Até 60 anos, até 1940 e poucos, digamos assim, as guerras eram mais corpo a corpo, né? Era soldado contra soldado. Hoje em dia é joystick, é do controle remoto. Quando houve Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, aquela destruição absurda que foi, hoje as bombas são 25 mil vezes mais potentes do que uma bomba que consumiu uma cidade inteira, como Hiroshima, por exemplo, né? Então, o volume de destruição também está potencializado, né? E a gente sabe que se essa guerra ela faz uma escalada, vira uma terceira guerra mundial e aperta um botão daqueles porta-aviões lá que pode destruir o mundo 10 vezes. Exatamente. Esse é o grande detalhe, né? Mas a gente tem fé, a gente sabe que essas coisas, né, vão acontecer, porque está escrito, não tem como nós não sabemos exatamente quando que vai. Já nos deu spoiler, né? Sim, já está tudo ali, né? E pastor, a tua palavra que tu vai trazer hoje, qual é a palavra, pastor? Então, a gente vai hoje, com a ajuda de Deus, meditar num texto do Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33.
João 16, é a versão King James, né? Isso, pode ser. Eu vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Tremenda essa palavra, né, pastor, nesse momento que nós estamos vivendo. Né, me conforta o coração, porque a gente, estando com ele, a gente vai ter paz, né? E eu vejo que, assim, ó, que esses dois, né, que estão envolvidos ali, né, Israel e Hamas e Palestina, eles são, né, do Islã, eles creem, né, num Deus único, né? Assim como os judeus também creem no Deus único. E mesmo crendo no mesmo único, mesmo tendo um pai em comum, que é o Abraão, né, que é o pai de Ismael e o pai de Isaac, que é onde se dividiu essa religião, né, a islâmica e a... Mesmo tendo um pai em comum, eles ainda brigam, ainda... E eu acho que isso aí é falta de Jesus, porque se eles aceitassem Jesus lá, e o outro também aceitasse Jesus, isso eu acho que não ia estar acontecendo, né, pastor? As coisas estão acontecendo, como eu disse, porque Deus escreveu a história. Nós conversávamos antes aqui nos bastidores, né? Sim. Nada novo. E o Senhor, ele não é um adivinho do futuro. Ele não está prevendo o futuro. O Senhor é o autor, é o escritor, é o cara que redigiu a história. Então, nada do que está acontecendo foge do controle de Deus. Sim. Amém? Sim, então, nada do que está acontecendo, nem do que vai acontecer. Nem, muito menos, exato. Exatamente. Ele já sabe, né? Então, lá atrás, quando esses dois povos, que são povos irmãos, começou essa treta, o Senhor já havia determinado que assim seria, e que culminaria no que nós estamos vivendo hoje. Amém? Amém. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Sim. E essa revelação, André, não é para a gente poder ir postergando a nossa mudança de vida, não é para a gente dizer assim, eu sabia, ou para a gente ficar nessa de debater se seremos arrebatados antes da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação, no meu ponto de vista. A revelação, ela serve para que nós tenhamos paz. Foi isso que o Senhor disse. Jesus, ele disse, eu vos estou avisando, eu estou lhes dizendo a respeito destas coisas, né? Se a gente lê o contexto ali, o que Jesus vinha falando, ele estava falando exatamente do final dos tempos. Daí ele diz, eu estou prevenindo vocês para que vocês tenham paz. Poxa vida, o cara está falando de problema, de treta, mas que é para nós termos paz. Ou seja, o Senhor Jesus, ele disse assim, a minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo. Né? O que é o mundo dá com uma mão e tira com a outra. Né? Para nós, humanamente, a paz é a ausência de guerra. Né? Então, Jesus está dizendo que ele não veio dar essa paz como o mundo a dá. Ele veio exatamente para nos dar paz em meio à guerra, em meio à tribulação, para que a gente tenha paz de espírito. Ou seja, o mundo pode estar vivendo esse caos, mas a gente sabe que Deus está no controle, porque nós já temos a revelação de que Deus nos avisou que assim seria. Sim. De qualquer forma, a palavra de Deus também nos adverte, André, para que nós oremos pela paz em Israel. Sim. Cabe a nós, igreja, orar para que a paz seja estabelecida naquele lugar, porque a grande treta, o grande problema ali não é pela terra em si, é pela terra, é pelo território, mas é espiritual, porque ali é o berço das três maiores religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, enquanto houver essa busca pelo poder daquele pedaço de terra, por ele ter essa conotação sagrada, a guerra vai existir.
E as coisas vão acontecer conforme a palavra de Deus já nos determinou. Cabe a nós termos uma postura de igreja relevante, onde a gente sirva como arauto para proclamar o evangelho no final dos tempos. Cabe a nós, André, sermos os que vão levar, porque a palavra de Deus também diz que haverá conversão em massa no final dos tempos. Amém. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo, até ontem, quando eu li na minha Bíblia, ainda era o Espírito Santo. Sim. Só que cabe a nós sermos os proclamadores dessa paz, sermos os que vão levar o evangelho até os confins da terra. Então, a gente não pode ser nécio, ser tolo ao ponto de achar que as coisas vão acontecer porque Deus já previu, mas Deus ele nos colocou como um instrumento, como uma peça, como uma engrenagem nesse momento crucial. E nós precisamos assumir essa postura Sim. de cristão que sabe o porquê que Deus nos colocou nesse canal, por exemplo, nesta cidade, ou aí na sua cidade, na sua igreja, no seu bairro, na sua empresa, onde você trabalha. Talvez você que está nos escutando agora, se você crê que o Senhor Jesus ele veio para te salvar, saiba que ele veio para salvar também aquele teu colega de trabalho. Saiba que ele veio para aquele cara chato que te incomoda. Exato. Aquele cara que tu não gosta. É para ele que a gente tem que levar, né? E a revelação os amiguinhos próximos. E a revelação é para isso, para que a gente ligue essa chave, a gente acenda esse alerta, sabendo que os tempos são maus, que a coisa está... A gente está vendo essa... Como é que fala? As coisas estão como convulsionando, né? Eu falei antes que nas últimas 24 horas que Jesus andou na Terra, 20 e tantas profecias se cumpriram nas últimas 24 horas. E a gente tem visto esse exacerbar de profecias acontecendo agora, no final dos tempos, e é exatamente para que a gente pegue as rédeas e assuma a responsabilidade que foi delegada à igreja de proclamar que Deus te ama e Ele quer que você seja salvo através do poder do Evangelho. Ele quer que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você mude de postura. Se você, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, e cabe a nós dar o exemplo. Não apenas ser proclamadores do Evangelho, mas sermos aqueles que vivem o Evangelho. Amém? Amém. Viver o Evangelho não é fácil, né, pastor? É bem Se fosse fácil, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Eu vejo assim, pastor, que assim, tu falou, né, do território, né, a briga por território, né? Às vezes não é nem briga por território, é querer acabar com uma raça, né? E assim, Jesus nos falou que o reino dele não era aqui nesse mundo. Que nós cristãos, nós não devemos, né, estar muito preocupados com essa questão territorial, né? Claro que se alguém começar a jogar míssil no Brasil, o Brasil vai responder. E eu vou ter lá para, se puder, né, fazer para ajudar. Mas Jesus não estava nos apontando para esse lado, né? O território geográfico físico, a geopolítica, né? Ele estava querendo nos mostrar que nós vamos ter um outro território lá no céu espiritual, que é a Nova Jerusalém, né, pastor? Então ele falou, meu reino não é deste mundo, porque quando ele foi questionado, né, ele foi falado lá na hora dele ser crucificado perante lá os governantes, né, Pôncio Pilatos, que ele não reinava nesse mundo, ele não estava aqui ele queria entrar no nosso coração, né, e para que nós vivêssemos para um reino que não é aqui, né, é isso, né, pastor? Isso aí, e ele disse assim, que se ele quisesse, ele chamava uma horda de anjos, e não é, a gente às vezes fica, uma miríade de anjos, ela varreria Jerusalém da face da terra, Israel inteira, ou o Oriente todo. O poder de Deus é ilimitado. Então não se trata disso. Se trata da gente amar como Ele amou. Amar aquele que nos ofende, aquele que
cuspe na cara dele, como ele foi cuspido, teve a barba arrancada, teve, enfim, foi chicoteado, né? Sim. 40 menos uma, isso deu quase 300 chibatadas, e era um chicote que rasgava a pele dele. Essa disposição de olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, perdoa. Sim. Eles não sabem o que fazem. É esse o chamado para nós, igreja, nesse final dos tempos. É lógico que, como o André disse, não é fácil, mas se nós estivermos com a nossa identidade bem definida como moradores, né, pertencentes, que vamos voltar para lá, para o Senhor, a gente vai poder se desprender desse tipo de coisa, amar como Jesus amou, ao ponto de, se necessário, dar sua própria vida. Amém, pastor, amém. Orem por Jerusalém, queridos, orem por Jerusalém e assumam essa postura, essa responsabilidade de não se importar tanto com os bens materiais ou com um pedaço de terra, sabendo que o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque a paz que Jesus te dá. Amém. A paz que excede todo entendimento. Amém. Eu tenho orado muito, né, pastor, para que esse grupo aí de terroristas, né, para que eles conheçam, venham a conhecer, que Jesus vá lá, toque no coração deles, sabe? Que eles devolvam aqueles reféns, que pare as guerras, que Israel pare de tocar mísseis, né? Eu oro para que também o povo, né, judeu aceite Jesus também, e o povo islâmico, e principalmente esses terroristas, assim, que são pessoas que, né, que estão precisando de Jesus, eu creio, né? O espírito do anticristo, né, ele sempre pairou, ele sempre teve. Herodes tinha esse espírito, ele era uma figura de anticristo, né? E até que o anticristo venha mesmo, esse espírito, a gente vê esse tipo de atrocidade. Sim. É impossível da gente dizer que é um ser humano. Sim. Né? É satânico uma pessoa querer pegar criancinha e maltratar em frente a uma câmera, ainda dando risada. Isso é desumano, é ao contrário da natureza humana, né? Quando a gente vê que até uma galinha cuida dos pintinhos, né? E às vezes cuida dos patinhos. Tem um amigo meu que a pata morreu e a galinha cuidou dos filhotinhos da pata, né? Olha que legal, né? E o ser humano, ele tem esse toque divino de cuidar, de guardar, de preservar a vida. Né? A não ser quando tem esse espírito do anticristo mesmo, que a gente percebe que não é uma guerra normal. Ele não é movido por amor, ele é movido por ódio. Por ódio. Pessoal, muito obrigado aí, né, pastor? Já estamos com o nosso tempo aí já meio estourado. Foi bênção, né, pastor? E, pastor, vamos lá para os brindes, né? Oh, glória a Deus. Vem aqui, vai ganhar brinde. Ó, esse livro aqui, ó, do Thiago Brunet, né? Tiagão. Tem muitas pessoas que não gostam muito dele, né, pastor? Então, tem muita gente que não gosta de mim também, mas tá tudo certo. Nem Jesus agradou todo mundo. Eu gosto muito dele. Eu fui lá numa... Inclusive, esse canal aqui foi plantado no teu coração através de um curso que eu fiz. Então, já serviu de alguma coisa, né? Então, muito obrigado, André. Vou ler com carinho. Esse livro ele é bom, mas esse aqui é bem melhor, tá? Então, esse aqui o professor diz que todo cristão ele passeia por várias literaturas, mas ele sempre volta para casa. Amém. Temos aqui também, ó, uma camiseta da marcha, que é dia 2 de dezembro, 17 horas. Ó. E aqui também, ó, um bonezinho para representar. Eu tinha que ter vindo com uma sacola. Tem uma sacola para levar os brindes? Glória a Deus. Obrigado, André. Obrigadão mesmo. Queridos, assim, ó, muito obrigado por vocês estarem aí, nos assistindo. Curta o canal, compartilhe o canal. Isso aí, nos ajudem aí. Ajude o reino. Amém, amém. Valeu, galera. Até a próxima aí. Obrigado, Jesus.